Boa noite, queridos. Graça e paz. Mas você deu para dar uma descansada boa hoje à tarde. Espero que você tenha pensado um pouco sobre as coisas que você ouviu aqui hoje de manhã. Eu acredito que Deus ele tá nos preparando para coisas grandes mesmo. Eu não queria só falar alguma palavra ou trazer uma mensagem para você, nem hoje à noite, nem hoje de manhã. Eu quero estar contribuindo com o que eu percebo que Deus está fazendo nesse lugar. Você sabe, irmãos, se a gente não tiver cuidado, a gente perde a figura maior do que Deus está fazendo. E às vezes a gente fica pegado apenas às coisas próximas, né? Mas eu vou te dizer, irmãos, Deus está fazendo uma obra no Rio de Janeiro, Deus está fazendo uma obra nessa igreja, Deus está fazendo uma obra nas igrejas, né? Associadas do Verbo da Vida, as igrejas do Verbo da Vida. E, irmãos, a gente precisa estar sensível para esse mover de Deus. Onde Deus quer que você esteja, o que Deus quer que você faça, porque Ele nos enxerga como corpo, irmãos. Amém? O nosso chamado individual, ele só encontra sentido quando a gente encontra o que Deus quer que a gente faça dentro desse chamado coletivo. Aquilo que a gente faz individualmente não é mais importante do que o Espírito de Deus quer fazer sobre esse lugar, até porque o que Ele quer fazer vai ter um impacto muito maior do que apenas aquilo que nós fazemos sozinhos. E eu acredito, irmãos, enquanto estava ouvindo o irmão cantando, e ele começou a falar sobre fazer a vontade de Deus, eu creio que hoje à noite é uma noite de consagração ao plano de Deus mesmo. É uma noite da gente colocar de novo nas mãos dele aquilo que ele sempre mereceu. Sabe que Jesus precisou fazer mais de uma vez orações de consagração? Eu estou falando de Jesus. Ele precisou fazer mais de uma vez. Ele precisou fazer mais de uma vez em menos de uma hora. Ele fez pelo menos 3 vezes. E repetindo as mesmas palavras. Eu vou te dizer, irmãos, tem momentos que a gente precisa parar um pouquinho o que a gente está fazendo, porque às vezes, como homens, a gente costuma se sentir dono de algumas coisas. E a gente precisa colocar nas mãos de quem sabe dirigir esse trem, esse carro, esse caminhão, seja lá qual analogia você queira fazer. Mas Deus está nos conduzindo para um lugar. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho mais, mesmo sentado. Irmãos, eu queria que você fizesse uma oração de consagração a Deus, ao plano dele hoje à noite. Deus talvez tenha iluminação para trazer sobre sua vida, sobre minha vida. Eu tô com o ouvido bem aberto. Eu não sei você, eu quero saber exatamente o que Ele quer de mim. Eu quero fazer exatamente o que Ele quer que eu faça. Queria que você abrisse sua boca e começasse a fazer uma oração particular. Eu vou fazer a minha, vou desligar o microfone. Mas entrega mesmo a sua vida ao Senhor hoje à noite. Fala com Ele, Senhor, fala, porque eu quero ouvir o que você tem para mim. Oh, aleluia. Pai amado, te damos graças. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos associado a boas pessoas. O Senhor tem nos colocado no lugar certo, na hora certa. Mas, Pai, nós oramos nessa noite para que nós possamos estar sensíveis, Pai, entender o plano, entender a carreira, entender o ministério, entender o chamamento, Pai, entender como o Senhor enxerga a nossa vida. E nós queremos, Pai, nos debruçar totalmente sobre o Teu plano. Nós queremos ouvir mesmo aquilo que nós devemos fazer de uma forma clara. Senhor, obrigado porque o Senhor é que conhece os planos que tem para nós, planos de paz e planos não de mal. E enquanto nós orássemos ao Senhor, o Senhor prometeu, Pai, que nós o acharíamos quando buscássemos de todo o coração. Senhor, nós somos Teus nessa noite. Faça o que o Senhor deseja fazer. Faça o que o Senhor deseja fazer. Nós não queremos seguir o nosso plano nem mesmo para esse culto, Pai amado. Nós queremos fazer o que o Senhor deseja. Se hoje à noite nós vamos, Pai, rir, correr, se nós vamos levantar os braços e adorar o Senhor, eu não sei exatamente como coisas vão acontecer hoje à noite, mas nós queremos estar totalmente rendidos ao Teu plano. Totalmente rendidos ao Teu plano. Totalmente rendidos ao que o Senhor deseja de nós. Te damos graças, Pai, por Sua bondade nos juntando nesse lugar. Para esse tempo, em nome de Jesus. Amém.
Eu estava esses dias lendo um livro do irmão Reagan e veio no coração compartilhar algo. O livro Seguindo o Plano de Deus, do irmão Reagan, ele escreve uma coisa bem interessante, uma oração que ele sempre fazia, que eu mesmo vi falando algumas vezes num culto. Ele diz: Senhor, aquilo que eu não vejo, mostras tu a mim. Senhor, aquilo que eu não sei, ensinas tu a mim. Senhor, aquilo que tu tens preparado para mim, Senhor, prepara o Senhor para mim. Que não seja a minha mão fazendo tudo. Que não seja o meu entendimento fazendo tudo. Que não seja meus cursos, meus diplomas fazendo tudo. Eu quero que o Senhor cumpra exatamente o que o Senhor deseja fazer. Irmãos, nós somos instrumentos. Amém? Nós somos instrumentos. Sabe que do plano de Deus, e eu nem sei porque eu estou pegando essa veia, mas eu vou seguir o curso aqui mesmo. Sabe que de você cumprir o plano de Deus para a sua vida, muitas vezes vai estar ligado diretamente à vida de uma outra pessoa, e às vezes quando a gente deixa de cumprir, de fazer o que a gente deve fazer, Deus precisa arrumar um outro meio para conseguir tocar outras vidas, mas o plano dele é nos usar de forma específica. Amém? Eu vou te dizer, não vai ter um homem de Deus que vai tocar a sua família mais do que você. Eu vou repetir, não tem um homem de Deus que vai tocar a sua família melhor do que você. Agora, para isso, a gente precisa estar disponível mesmo, para abandonar algumas coisas, para abraçar outras coisas, mas para deixar com que Deus possa cumprir o plano dele através da nossa vida. Só faz sentido se for assim, irmãos. Só faz sentido se for assim. Se não for assim, você pode até ter uma boa remuneração financeira, você pode até estar em um lugar confortável, mas cumprir o plano de Deus, irmãos, é viver numa plenitude de paz e alegria, que o ladrão não rouba, que o diabo não rouba, e nem o aperreio de outras pessoas lhe rouba também, porque você sabe que está no lugar que deveria estar. Amém? Eu gosto de dar um exemplo. Se você pegar uma caixa de som dessa, botar na sala da sua casa e batizar ela de cadeira, você vai sentar a vida inteira lá, talvez não seja muito confortável, ela pode ficar lá, pode servir como um apoio, mas ela nunca vai fazer o que foi criada para fazer, porque ela foi criada para estar aqui fazendo barulho. Amém, irmãos? Amém? Eu vou te dizer, eu creio que no plano de Deus chegou o tempo de algumas caixas de sons começarem a sair da sala e começarem a cumprir o que foram chamadas para cumprir, porque da sua obediência depende a vida de muita gente, meu irmão. Tem muita gente chorando e clamando, e tem um texto da Bíblia que eu gosto de falar, especialmente quando eu estou falando para os irmãos do centro de cura, mas o Salmo 102 diz que Deus lá do alto do seu trono, irmãos, ele ouviu o gemido. Eu sei que a Bíblia fala que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Eu sei que a Bíblia fala que Deus não ouviria pecadores e por isso Jesus estava tendo tanto sucesso. Mas eu vou te dizer, irmãos, em alguns momentos você vai ver a misericórdia de Deus sendo compartilhada, derramada sobre pessoas de uma forma que Deus escutou gemidos. E o que ele fez quando ele escutou esses gemidos? Em Êxodo no capítulo 3, quando Deus está chamando Moisés, ele diz: eu estou ouvindo gemido de pessoas. Moisés, vem para perto. Olha essa sarça queimando aqui. Eu estou te levantando como chefe libertador dessas pessoas. Quer você sinta que isso vai acontecer, quer não sinta. Quer você se sinta capaz, quer você não sinta. Quer você sinta que deseja fazer isso, quer não sinta. Tem gente chamando, chorando, gritando, precisando de você cumprindo o plano que eu tenho para a sua vida. E eu vou te dizer, meu irmão, não tem nada mais precioso para você ou nada que garanta melhor o futuro da sua vida e da sua família do que seguir o plano de Deus. Eu vou repetir algo que eu falei hoje de manhã. É uma blindagem que o diabo não consegue destruir, irmãos. Eu sei que por muito tempo a gente falou, cantou, pensou sobre esse chavão. Quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Irmãos, eu sei que as promessas elas podem nos guardar em vida, desde que a gente faça a nossa parte. Desde que a gente pegue essas promessas e viva essas promessas. E eu posso lhe dizer que parte, irmãos, de viver essa promessa é estar fazendo o que Deus espera de nós. Muitas vezes não vai ser no lugar mais confortável. Muitas vezes não vai ter os recursos que nós queríamos. Mas existe um poder nessa ordenança e nesse chamamento. Imagina Deus falando com a viúva de Sarepta, dizendo para Elias agora, Deus preparou, viu a viúva, organizou tudo e disse: Elias, eu tenho uma viúva para você e essa viúva vai te sustentar. Louvado seja Deus. Imagina a cabeça de Elias. Viúva rica,
Sobradinho, lá de frente para a praia. Não era a situação mais confortável do mundo. Especialmente porque Elias precisou fazer alguma coisa para que o suprimento que Deus já tinha determinado se manifestasse para ele. Eu vou te dizer, irmãos, não tinha outro lugar que tivesse suprimento para a vida de Elias que não fosse Sarepta. Porque foi ali que o Senhor ordenou a sua bênção. Eu quero te lembrar hoje à noite, meu irmão, tem um ali onde a bênção de Deus está ordenada sobre a sua vida. E que por mais que você possa receber uma bênção ou uma outra bênção em outro lugar, não tem lugar melhor para estar do que quando você pode levantar as mãos e dizer: Senhor, obrigado, porque eu estou correndo a minha carreira, eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Não tem outro lugar para mim. Não tem um lugar melhor de segurança para os seus filhos. Não tem plano de saúde melhor para os seus filhos do que você mesmo cumprir a vontade do Senhor. E eu vou te dizer, meu irmão, Deus é um bom pagador. Deus é um bom pagador. Hoje de manhã a gente estava ouvindo sobre graça de forma tão graciosa mesmo. A gente ouviu uma ministração e eu quero lembrar você um pouquinho para a gente prosseguir hoje à noite. Oh, aleluia. O pastor Edmilson falou hoje de manhã que a graça de Deus, ela trouxe restauração para nós de uma forma que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Dando o exemplo de Mefibosete, se você puder, escute a ministração. Não sei se vai estar disponível, você não vai estar perdendo tempo não, você vai estar comendo um alimento precioso. Depois disso a gente falou um pouquinho sobre amor, entender o amor de Deus, irmãos. Ter a revelação do amor de Deus vai fazer com que a gente produza esse amor, ou que a gente manifeste o amor que nós já temos em depósito, porque o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você, irmãos. Então toda a reserva de tudo que Deus é, tudo que Ele tem, tudo que Ele pode, estão dentro de você também. Inclusive a capacidade de amar. E quanto mais eu estudo sobre Deus, mais eu começo a entender a mim mesmo. Às vezes a gente precisa dessa lembrança. Quanto mais eu conheço Deus, melhor eu vou ficando. Quanto mais eu conheço Deus, mais habilidoso eu vou ficando. Outras ferramentas vão surgindo. Amém. Eu vou te dizer, irmãos, os anos de igreja não podem roubar de nós o desejo de conhecer o Senhor, não. De estar andando junto com Ele, sabendo o que Ele quer de nós. Nada deve substituir isso. E por último eu falei que um termômetro para a gente saber o quanto a gente anda em amor é como nós olhamos para as pessoas, né? O nosso olhar, ele nos ajuda a ter uma ideia de como está a nossa vida de amor. Às vezes a gente acha que está bom demais. Mas quando você começa a julgar a forma que nós olhamos para pessoas, como nós avaliamos pessoas, a gente começa a entender como realmente a gente está. Amém? Então nossos olhos precisam ser os olhos de Deus mesmo. A gente precisa ter esse cuidado. E eu queria começar com um texto lá de Efésios 5, a gente terminou com ele. Efésios 5, no versículo 25. Ele diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Nossa, devia estar no para-choque dos caminhões que a gente ultrapassa aí. Porque é a maior verdade da vida. Ame sua esposa. Você quer viver dias felizes e em paz, meu irmão, cuide bem da sua esposa. Amém? Quem está casado pode concordar exatamente sobre isso. Aí no versículo 29 ele diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Às vezes a gente vê pessoas falando sobre a igreja de Deus, ou sobre a nossa própria vida, e elas sempre tentam levar como modelo ou como padrão a não ser seguido os piores exemplos, né? Algumas pessoas dizem: não, eu não sou um bom marido não, mas eu conheço gente bem pior do que eu. Não, eu não trato bem minha esposa não, mas eu conheço alguém que deu um murro na esposa, então eu estou mais ou menos bem. Mas a Bíblia, quando coloca, irmãos, um exemplo para a gente, ele sempre coloca o exemplo de Jesus. Às vezes até no que diz respeito à igreja, a gente vê pessoas dizendo: como a gente deveria voltar para a igreja primitiva. Irmãos, graças a Deus pela igreja primitiva, mas a gente está na condição de igreja dos últimos dias. E a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, que o nosso modelo é aquele exemplo de varão perfeito. Ele é o nosso padrão. A gente não tem que querer voltar, a gente não cresce
andando para trás, a gente não cresce retrocedendo, a gente cresce olhando para Jesus, que é o alvo. E aqui a Bíblia está pintando, irmãos, o padrão perfeito de vida para nós. Qual o padrão perfeito? O amor de Cristo pela sua igreja. A igreja que muitas vezes a gente escuta pessoas aí fora criticando, dizendo, a igreja faz isso. Tem pessoas, eu costumo sempre lembrar disso, porque é uma cantiga conhecida. Pessoas dizem assim, pastor, é porque tem gente falsa na igreja. Vá para o mundo, lá só vai ter gente boa. Não, irmãos, alguém pode falhar com você em algum momento, a gente não tem como ter controle sobre isso, até porque sempre vai estar entrando pessoas novas na igreja. Mas eu vou te dizer, não tem lugar melhor para você buscar associações que vão fazer a sua vida ficar melhor, a sua vida ficar mais forte. Amém? Aqui tem pessoas que vão ser amigos verdadeiros, para se você talvez já está envolvido, talvez isso não seja uma novidade para você, mas se você não está, eu vou te dizer, se você quer amigos que vão te ajudar a melhorar, se envolve aqui dentro, começa a andar com pessoas que têm mais Deus do que você, com pessoas que têm mais a acrescentar, não se envolve com pessoas que vão te puxar para os velhos questionamentos. A vida da gente só melhora quando a gente começa a congregar. Amém, irmãos? Agora, a gente não congrega por causa dos irmãos, a gente congrega por causa de Cristo. Quando a gente começa a ser cristão por causa dos cristãos, a gente tem uma decepção ou outra na vida. Mas a gente serve a Jesus por causa de Jesus. É por quem Ele é. É porque Ele irmãos, Ele é infalível mesmo. Ele não vai nos decepcionar. Ele é o nosso padrão de vida. Ele é a razão pela qual a gente vive como vive. Não é assim? É por causa dele. É por causa dele que a gente vem para o culto. É por causa dele que a gente oferece com alegria um sábado da nossa vida. E eu vou te dizer, vale a pena demais por ele. Amém? Agora, Cristo também, irmãos, é o nosso padrão de andar em amor. E eu acho que a gente precisa citar isso. Porque às vezes, nos ocorre o pensamento de que em algumas áreas da nossa vida, a gente parece querer ser um pouco mais espiritual do que Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, mas lá em Atos fala sobre uma visão que Pedro teve e que Deus colocou para ele todos aqueles animais naquele lençol e disse, Pedro, mata e come. E Pedro disse assim, Senhor, eu cumpridor da lei, está repreendido. Não, eu nunca comi coisa imunda, eu tenho uma saída mais espiritual. Alô, você está aqui, irmãos? Eu tenho uma saída mais espiritual do que o que o Senhor está me sugerindo. E às vezes, irmãos, no que diz respeito a andar em amor, é interessante ver como alguns irmãos simplesmente desprezam essa vida de amor, porque elas pensam que não tem uma saída mais espiritual. Manto. O manto, irmãos, tem o seu lugar, o mover do Espírito tem o seu lugar, mas eu posso te dizer, o mover do Espírito nunca vai substituir uma vida de amor, assim como uma vida de amor não deve ser desassociada de uma vida na operação dos dons do Espírito de Deus, na operação do sobrenatural de Deus. Mas o que eu quero te dizer em primeiro lugar e lembrar você hoje à noite, é que andar em amor é andar em Espírito. Paulo fala para os irmãos lá em Efésios no capítulo 5, ele diz, irmãos, porque vocês estão se mordendo e se devorando aí entre vocês, cuidado para vocês não serem mutuamente destruídos. Mas ele diz, agora eu vou dizer outra coisa para vocês, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E aí Paulo começa a ensinar aquela matéria que às vezes a gente nunca estuda de boa vontade, fruto do Espírito e obras da carne. É raro, infelizmente, eu creio que vai aparecer mais. Talvez aqui no Rio de Janeiro tenha mais gente. Qual o seu assunto preferido da Bíblia? Fruto do Espírito, aleluia. É uma brincadeira, você não entendeu. Perdoa a brincadeira. Porque às vezes parece menos espiritual do que outras coisas. Parece menos espiritual do que saber os desígnios do coração de outras pessoas. Parece menos espiritual às vezes do que ver um paralítico levantando. Mas eu vou te dizer, meu irmão, a transformação de um carnal carregado em um homem santo, um homem que anda segundo a palavra, para mim é tão especial e espetacular quanto ver um milagre acontecendo. Você está aqui, irmão? É milagre, tem gente carregada, você não sabe não, mas tem gente carregada de verdade. Agora, a Bíblia está usando Jesus como um padrão de espiritualidade para nós. Eu vou lembrar você algo que eu falei hoje de manhã e que eu percebo no meu coração. A saída mais espiritual para a maioria dos problemas que a gente enfrenta dentro de casa é andar em amor.
Eu vou te dizer mais, irmão, se você quer agradar a Deus com seus dízimos e ofertas, o padrão e a linha de largada para que você dê uma oferta deve ser muito mais o amor do que propriamente o que você calcula. Às vezes pessoas pensam assim, não, eu estou ouvindo o meu coração, deixa eu pegar uma calculadora aqui, estou ouvindo meu coração. Eu vou te dizer, meu irmão, quando o amor nos guia, vai acompanhado de uma alegria que você não precisa calcular muito, não. Vocês estão ficando tristes, eu vou mudar de assunto. Jesus, ele falou a respeito disso, né? Ele falou sobre andar em amor também, mas tem um texto para mim que deixa muito claro como ele andou em amor, e eu quero meditar um pouquinho sobre ele com você, né? Lá em João, no capítulo 17, Jesus está fazendo aquela oração que a gente conhece como a oração sacerdotal, né? E eu quero focar em alguns pontos aqui. No versículo 4, João 17, 4. É uma reunião de homens. Você se incomoda se eu tomar na garrafa? Não, graças a Deus. Minha esposa estivesse aqui. Vai estar na internet, né? Eu vou... Como um bom pregador educado, eu vou botar no copo e bola para frente, né? Vamos lá. João 17, versículo 4. Você está rindo porque não é você que vai prestar conta depois, né? Mas não tem problema. João 17, versículo 4. Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O que isso tem a ver com andar em amor, irmãos? Tudo. E a gente vai ver um pouquinho da relação de Cristo com a igreja. Mas a primeira coisa que eu quero lembrar, irmãos, é que a primeira responsabilidade de Jesus era com Deus antes de ser com a própria igreja. A principal responsabilidade dele, irmãos, o acerto inicial dele era com o Pai antes de ser com a igreja. Ele iria tratar a igreja como iria tratar por causa do Pai. E aqui se encaixa exatamente nas coisas que eu estou percebendo no coração mesmo. Irmãos, é tempo da gente estar bem encaixado no plano de Deus. É tempo da gente fazer o que deve fazer. Por quê? Por causa das pessoas que dependem daquilo que a gente faz. É tempo da gente deixar de lado alguns confortos que vão aparecendo no meio do caminho que tentam substituir para a gente o plano que Deus tem para nós. Eu lembro aqui daquele exemplo onde Gideão está liderando aquele exército e mais de 33 mil pessoas, se não me engano agora, não lembro exatamente a numeração, mas se não me engano mais de 33 mil pessoas. E Deus disse, tem gente demais aí para que eu possa livrar. Tem gente demais. E eu vou lembrar que Deus não tem problema com multidão, irmãos. Deus não tem problema com o número de pessoas, mas Deus tem problema com a atitude das pessoas. E Deus disse, com esse número de pessoas que está aí, esse grupo de pessoas vai começar a dizer, foi a força do nosso braço que nos deu o livramento. Então, Deus começa a dizer, eu preciso selecionar aí um pouquinho. Aí Deus disse, os covardes vão embora. 22 mil, só ficou 10 mil pessoas lá. Os covardes vão embora. Imagina, irmãos, eram 33 mil homens, mais ou menos. E dos homens, 23 mil ter coragem de sair tranquilamente porque era covarde. Eu não sei se você imagina, mas, irmãos, uma situação de guerra é uma situação onde você está expondo sua vida mesmo. Pode acontecer alguma coisa, alguém pode morrer. E não tem um soldado que vá para a guerra que não diga que pensa sobre essa possibilidade de alguma coisa acontecer com ele. Mas, na verdade, ele estava selecionando ali pessoas que eram controladas pelo medo. Você está aqui, irmãos? Amém. Porque um temor, um pensamento passou pela sua cabeça de temor, não quer dizer que você está debaixo desse espírito de temor, não. Pensamentos podem voar sobre a nossa cabeça, mas a gente não pode alimentar esse tipo de pensamentos que vai nos colocar debaixo de uma situação de medo, de uma escravidão do medo. O medo não deve paralisar a sua vida. O medo não deve te paralisar de cumprir o plano de Deus, quer seja onde Ele está querendo te plantar. Alô, você está aqui, irmãos? Não, eu não vou para aquele lugar porque aquele lugar é muito perigoso. Tem certeza que é perigoso, irmãos? Perigoso é viver em qualquer lugar. Perigoso é estar fora da proteção de Deus. Perigoso é desobedecer o chamado.
Você está comigo? Não deixe o medo te desqualificar das coisas que Deus tem para a sua vida, não. Até porque a maioria delas vai misturar adrenalina. Vai nos colocar em uma situação que talvez a gente não estaria confortável e que a gente escolheria muitas vezes. Mas e daí é melhor obedecer a Deus. Você está comigo? Aí depois ele fez uma segunda seleção. Ele chega num lugar, irmãos, com água. Imagina, Israel tem alguns desertos lá e não é uma terra que você olha em primeira instância e acha que vai produzir tudo. É uma terra um pouco árida. E aí eles encontram água. E de repente aqueles 10 mil, quando encontram água, pulam dentro da água. E ele disse, olha, separa. Os que enfiam a cabeça dentro da água se abaixam, encobrem, e separa daquele grupo de pessoas que vai pegar água com a mão e vai tomar. E eu acho interessante pensar um pouco sobre isso, porque eles estavam numa guerra, irmãos. E imagina um grande número de soldados vendo água e dizendo, epa, vou tomar banho agora. Dá um quebra-bucho, como a gente chama lá, né? O pessoal da Paraíba chama flecheiro. Aquele pulo que você dá que cai... Um quê? Uma barrigada. Porque encontrou água, olha que coisa boa. E aí de repente pula dentro da água e age como se não tivesse mais numa guerra. Mas no meio daquele grupo de pessoas tinha gente que estava atenta. E foi exatamente com um grupo de 300 pessoas atentas que Deus pôde dar livramento para Israel. Isso me faz pensar, irmãos, a gente precisa ter cuidado com o conforto que a gente vai adquirindo ao longo do caminho. Tem coisas que é Deus que dá mesmo. Era Deus que estava proporcionando para os guerreiros ali se hidratarem, ficarem preparados de novo para a guerra, mas o pessoal agora começou a se distrair com as bênçãos. Eu vou te dizer, meu irmão, não deixa a bênção distrair você de cumprir o plano que Deus tem para a sua vida. Pode ser que envolva, talvez, diminuir um pouquinho o seu salário. E a igreja fica quieta, um silêncio. Irmãos, pode ser que... Não estou falando que Deus quer o seu mal, não. Eu estou te dizendo que por algum momento pode ser que você precise passar em alguns lugares um pouco apertados. Mas quando a gente segue o plano de Deus, irmãos, no final da história, é um lugar espaçoso demais. Vale a pena servir o Senhor, vale a pena ficar atento. Hoje de manhã eu estava falando sobre o irmão Gilson, eu lembrei de tanta coisa com ele, aquele homem de Deus me ajudou demais, e eu lembro que uma das coisas que ele falava, eu não lembro exatamente onde ele achou isso, mas eu fui pesquisar um pouquinho, ele falava sobre uma palavra hebraica chamada kavaná. Você não vai encontrar ela na Torá, mas era um costume mesmo para o povo de Israel. Quando o pai ia lidar com o filho, ele falava para o filho, antes dele fazer qualquer obrigação religiosa, num certo sentido, antes dele praticar alguma coisa, ele dizia, meu filho, kavaná. E kavaná lembrava para o filho o seguinte, antes de você fazer as coisas do Senhor, faça com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Pode ser que você estava fazendo muita coisa antes, a gente vai orar agora, kavaná, desliga de tudo. E dá para Deus o que Ele é digno de receber. Não se distrai mais com nada. Irmãos, eu vou te dizer, a gente precisa eliminar a distração se a gente quer seguir o plano de Deus. E às vezes a gente vai precisar parar um pouquinho na nossa vida e dizer, quer saber, kavaná, eu vou fazer a vontade de Deus, o que Deus está esperando de mim. Eu vou manter a minha atenção, eu vou manter o meu foco. A gente não chegou lá ainda. A gente precisa manter essa atenção. E foi o que aconteceu com o Gideão, né? Pessoas até se distraíram um pouquinho com bênçãos. Mas eu declaro sobre sua vida, você não vai se distrair com nada. Nem com o diabo dizendo que é maior do que você, nem com tanta coisa boa acontecendo que talvez seja mais confortável ficar quieto. A minha oração é que vai ficar até desconfortável na sua casa, para você chegar em casa e só viver assistindo Netflix. Nada contra a Netflix. Se tiver algum empresário da Netflix aí, tá tudo bem, a gente está em paz. Mas, irmãos, chega da gente perder o melhor simplesmente por causa das distrações. Não sei você, eu estou um pouco incomodado, arranhando por dentro, sobre viver uma vida distraída. Cheio de entretenimento. E perdendo a trilha do que Deus está querendo fazer. Você entende, irmãos? Eu não estou mandando você jogar fora a sua televisão, não.
Se você for jogar, me avisa onde você vai jogar. Mas o que eu estou te dizendo, a gente precisa seguir o plano de Deus para nós. Irmãos, imagina Jesus chegando para prestar contas do chamado dele para Deus. Dizendo, Senhor, eu estou consumando a obra que o Senhor me confiou aqui na terra. Irmãos, não tem bênção maior do que chegar na eternidade, olhar nos olhos de Jesus, que ele é para quem nós vamos prestar contas agora. A Bíblia diz que ele tem olhos como chama de fogo, ele tem uma aparência. Você já esteve perto de uma pessoa que inspira tanto respeito que você não sabe bem o que dizer, que você fica nervoso, que você fala uma coisa que não devia? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Não vou contar isso não. Eu tenho que selecionar melhor. Mas, irmãos, às vezes a gente fica nervoso, fala uma coisa. Eu vou te dizer, um dia a gente vai estar diante de alguém que tem os olhos como chamas de fogo. Não vai dar para jogar a culpa para a mulher, irmãos. A verdade vai sair. Vai. E sabe qual é a melhor parte? É pensar que se você se esforça um pouquinho aqui, e talvez acorda mais cedo, talvez dorme um pouco mais tarde, tem tempo de comunhão com a palavra, segue o Senhor dentro da sua casa, um dia você vai poder dizer para o Senhor, Senhor, sabe aquele ministério que o Senhor me deu lá em casa? Estou te entregando aqui. Serviram o Senhor, tiveram um bom exemplo, estão cumprindo a carreira eles também. E sabe o que ele vai dizer? Servo bom e fiel. Você foi fiel naquele tempo, entra para o gozo que eu tenho preparado para você. Cuidar da sua família vai trazer galardão para você. Galardão de eternidade. Não só o galardão aqui na terra. Só o da terra já é bom demais. Mas o que Deus tem preparado para nós é um galardão eterno e que nunca vai murchar. Inmarcessível, guardado com... Isso é maravilhoso demais para a gente. Jesus teve essa atitude. Eu quero lembrar só de um texto de uma outra pessoa que teve uma atitude semelhante. Que eu quero lembrar você disso aqui, você já conhece. Atos 20, 24. Quando Paulo disse, porém em nada eu tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que Paulo estava dizendo não é que a vida dele não valia nada. Ele estava dizendo que a vida dele não valeria nada se ele não cumprisse a carreira e o ministério. Amém? Eu vou lembrar você mais uma vez. Sua casa é parte da sua carreira. Sua casa é parte da sua carreira. Sua casa é uma parte muito importante da sua carreira, da nossa carreira. E ele disse, a minha vida não vai ter valor se eu não cumprir, se eu não completar. E é maravilhoso pensar que Deus não espera só que você corra a sua carreira. Ele espera que você complete. Amém, irmãos? E sabe que a gente só chega no final de uma prova, no final de uma carreira, quando a gente tem os olhos no objetivo mesmo. Quando a gente tem os olhos na linha de chegada. E Hebreus no capítulo 12 diz que a gente precisa correr, caminhar, lembrando sempre do alvo, lembrando sempre quem está na linha de chegada. Jesus, aquele que por causa da alegria que estava proposta para ele também, fez todos os sacrifícios necessários para que hoje ele pudesse apresentar para Deus o fruto do penoso trabalho da alma dele, que foi você. Jesus indo para a cruz, ele disse, vale a pena, porque eu vou poder entregar de novo para o Senhor uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. O meu sacrifício, a minha consagração, a minha entrega. Irmão, Jesus, ele deu a vida dele por nós, e ele fez isso no dia que ele foi traído. Porque a Bíblia diz, no dia que ele foi traído, ele tomou o pão, tomou o cálice, tendo dado graça, disse, eu estou entregando, não é só a minha angústia emocional aqui não, eu estou entregando tudo por vocês. Meu irmão, eu creio que Deus está levantando uma geração de homens comprometidos mesmo, com o chamado de Deus. Eu não acredito que isso vai ficar só para as mulheres não. Eu não acredito que vai ter só missionárias quando chegar lá no céu, não, irmãos. Você está aqui? Oh, aleluia! Eu sei que vou ver você cumprindo o plano de Deus, quer seja de missões, quer não seja. Mas uma coisa é certa, a gente precisa estar disposto a entregar a nossa vida em cumprir esse chamado.
disposto a entregar nossas finanças ao cumprir esse chamado, disposto para estar disponível para entregar o que quer que seja. Eu lembro de Paulo falando uma outra frase que me faz pensar a respeito de quão alto era para ele a importância, quão alta era a honra de cumprir um chamado. Paulo falando com os irmãos lá em Coríntios, ele disse assim, 2 Coríntios 12:15, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei desgastar em prol da vossa alma. Tem gente que não vale a pena não, irmãos. Mas tem gente que vale. Deus não quer que você viva desgastado, não. Mas sabe que Ele vai colocar pessoas, eu posso dizer que em primeira instância essas pessoas são a sua família. Pessoas pelas quais vale a pena desgastar um pouquinho. Você está aqui? Amém. Aleluia! A segunda coisa que Jesus fala lá em João no capítulo 17, que eu quero que você pense um pouquinho a respeito junto comigo. Ele disse no versículo 6, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Eu estou fazendo um paralelo aqui do amor de Jesus com a igreja, do amor que a gente deve desenvolver, ou que a gente deve manifestar pela nossa família, esposa, filhos e as pessoas que Deus está trazendo para perto de nós. Jesus diz assim, Senhor, eles eram teus e o Senhor me confiou essas pessoas. Eu vou te dizer, a sua esposa, ela pode estar sua, mas ela é de Deus. Um dia, aquele contrato de até que a morte nos separe, ou até que o arrebatamento, né, a trombeta toque, vai encerrar. Mas ela continua sendo de Deus depois disso. E Jesus disse assim, eles eram meus, Senhor, e o Senhor me confiou, e eles têm guardado a tua palavra. Por que eles têm guardado a tua palavra? Porque Jesus permaneceu, irmãos, enchendo os ouvidos deles da palavra. Os discípulos, eles não faziam muita coisa por eles não, mas enquanto eles estavam com o Paracleto estava lá, Jesus, com o propósito de ensinar, de corrigir, de falar a palavra, de deixar com que os ouvidos dele tivessem saturados mesmo da palavra de Deus. E eu vou te dizer, meu querido, você como homem, tem um eco na sua voz, quando você fala a palavra de Deus dentro da sua casa. Tem um respaldo espiritual que o diabo tem que respeitar. Quando você começa a falar a palavra de Deus dentro da sua casa, quando você começa a dizer para as circunstâncias, irmãos, sabe que tem crianças que precisam ver o papai movendo uma montanha? Tem crianças que estão acostumadas a ver as mães fazendo isso, mas sabe que a gente estava até conversando hoje à tarde, irmãos, os filhos precisam ver o pai como uma figura paterna mesmo, exercendo o domínio espiritual, a autoridade espiritual, falando a palavra. Às vezes a gente até faz, mas a gente faz num quarto reservado. Eu vou te dizer uma coisa, que é um bom conselho para você começar a reverberar a palavra dentro da sua casa. Começa a fazer confissões na sala. Começa a falar o que você crê, para que os seus filhos escutem, para que a sua esposa escute o que você está fazendo. Até porque a gente precisa que essas crianças mesmo, elas vejam o pai fazendo aquilo. Porque elas vão reproduzir isso em algum momento. Você está comigo? Se é uma filha que você tem, ela vai ajudar o marido dela a fazer a mesma coisa. Se é um filho que você tem, ele vai reproduzir esse modelo dentro de casa. Porque os discípulos guardavam a palavra. Jesus estava, irmãos, naquele momento sendo um modelo para nós também nisso. Falando a palavra, vai produzir resultados. Vai produzir resultados. Mas mais do que resultados, vai produzir exemplos. Você está comigo? Sabe que às vezes é bom a gente deixar até o tablet de lado para usar uma Bíblia? Ah, pastor, mas eu já estou lendo a Bíblia aqui. Mas, às vezes, além de fazer, a gente precisa parecer que está fazendo. Para que não role uma confusão ali. Papai está apagando e-mail ou está lendo a Bíblia? Papai está lendo a Bíblia. Papai está falando a palavra. Irmãos, confissões nos afetam grandemente. Mas confissões e manifestação das confissões afetam até quem nos assiste. E eu vou te dizer, enquanto você está aqui sentado, irmãos, tem algumas mulheres orando assim, dizendo, Senhor,
Acorda meu marido para ele começar a fazer essas confissões dentro de casa. Eu estou sentindo a oração das mulheres aqui permeando esse ambiente. Eu não estou apontando o dedo para você não, irmãos. Eu estou falando sobre coisas que eu sei que eu preciso melhorar também. A gente pode ser mais forte cada dia. Amém? Mas a gente precisa guardar a nossa casa em primeiro lugar com a palavra. O sistema de segurança não substitui a confissão da palavra dentro de casa, não. Você está comigo? A gente precisa falar a palavra, porque a palavra vai ajudar a que a gente mantenha as pessoas que estão junto conosco. Jesus usou a palavra para proteger os discípulos. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 2, ele diz: quando eu estava com eles, os guardei no teu nome que me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu. Oh, aleluia! Jesus estava prestando contas de como ele tinha feito o cuidado com os discípulos. Foi por causa do nome que o Senhor me deu. Foi por causa da palavra que o Senhor me deu. Nenhum deles se perdeu. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. O seu trabalho como semeador é falar a palavra. O trabalho de Deus é fazer com que essa semente possa crescer, germinar e produzir muitos frutos. Às vezes a gente fica pensando muito na frutificação e a gente esquece que essa parte do processo é com Deus. O nosso trabalho é semear. Às vezes a gente lê aquela parábola do semeador e pensa que o semeador é um cara distraído que está com um saco furado, jogando semente em todo lugar. O semeador está andando e as sementes estão caindo no meio do caminho, o semeador desligado, como quem não está percebendo o que acontece. Mas sabe que o semeador de propósito lançou uma semente no meio do caminho? O semeador de propósito lançou a semente no meio de um lugar cheio de espinhos. O semeador de propósito lançou em uma terra seca que não estava preparada. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Em um lugar que os nossos olhos não podem ver, muitas vezes milagres fazem com que essas sementes elas possam começar a produzir. E o meu trabalho? Eu não sou geógrafo, eu sou semeador. Eu não tenho que ficar analisando muito. Não, aquele ali é ovelha perdida. Irmão, graças a Deus, Deus não nos chamou para analisar o solo do coração de ninguém. Ele nos chamou para falar a palavra. Ei, falar a palavra nunca vai fazer mal para você. Sempre vai fazer bem. E Deus disse, ela vai prosperar naquilo para que ela foi designada. A palavra vai fazer o efeito dela. Agora a gente precisa ser, nós precisamos ser os primeiros ministros da nossa casa. A gente precisa falar a palavra. A gente precisa trazer para os nossos filhos e para aqueles que estão conosco segurança de que a gente está vivendo debaixo da palavra e que aquilo funciona para nós. Tem um texto que eu gosto muito quando Davi está falando com um homem que está fugindo de Saul. E lá em 1 Samuel, no capítulo 22, no versículo 23, ele olha para esse homem e diz assim: fica comigo e não tenha medo, porque o teu inimigo é o meu inimigo, mas comigo você vai estar a salvo. Oh, aleluia. Eu não tenho um exército como Davi tinha nesse momento, mas irmãos, eu vou te dizer, a palavra de Deus preserva você, preserva sua esposa, preserva sua casa, preserva seus filhos, preserva mais do que qualquer exército poderia produzir de proteção para você. Você está aqui, irmãos? Amém. Jesus lá no versículo 19 de João, no capítulo 17, ele fala uma outra coisa. Ele diz: Senhor, é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. É em favor deles que eu santifico a minha própria vida, que eu entrego a minha vida no cumprimento do projeto que o Senhor tem para mim. Tem um texto lá de Atos, no capítulo 13, no versículo 36. A Bíblia fala a respeito de Davi. E Deus diz assim, o escritor, perdão, de Atos, né? Lucas. Ou era Lucas falando aqui. Ele diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Ele estava falando sobre o cumprimento de uma profecia aqui. Mas ele falou uma coisa bem interessante sobre Davi. Davi serviu a sua geração. Você está aqui, irmãos? Amém. Davi serviu a sua geração. Davi foi relevante para a vida das pessoas que estavam perto dele. Ele amou essas pessoas de tal forma. Ele amou as pessoas que estavam junto com ele em Israel em tal forma que ele muitas vezes entregou, sacrificou
seu bem-estar, ele sacrificou a sua própria segurança em prol de cumprir o plano de Deus. Eu vou te dizer, irmãos, hoje à noite eu percebo um ambiente de consagração no nosso meio aqui. Eu percebo que talvez seja um momento da gente dizer, eu estou pronto para servir a minha geração. E servir a minha geração começa servindo as pessoas que Deus aproximou de mim. Se Jesus amou a igreja de tal forma, que ele viveu a vida que viveu por nos amar, irmão, chegou o tempo da gente começar a pisar em padrões um pouco mais altos, por causa do amor que nós temos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou te dizer, sua esposa merece um homem que fale a palavra dentro de casa. Sua esposa merece um homem que ora em outras línguas. Eu não estou aqui, por favor, irmãos. A mensagem de hoje à noite não é para trazer uma cobrança para você, não. Eu só quero te lembrar, Jesus foi muito cuidadoso. Jesus foi muito cuidadoso em cumprir o plano de Deus, preservando a noiva, preservando a igreja, preservando aquilo que Deus tinha confiado para ele. Sabe o que eu vou te lembrar? Em primeiro lugar, nós fomos frutos desse cuidado. Se não fosse o cuidado que ele teve com os discípulos, aqueles 12 homens teriam caído fora do ministério na primeira oportunidade que eles tiveram. Mas sabe que hoje nós somos o fruto do fruto do fruto do fruto do fruto. E pode colocar fruto aí no meio dessa frase. Do cuidado que está com conferência de homem, está tranquilo. Do cuidado que Deus teve através de Jesus. Oh, aleluia. Eu quero que você pense sobre isso. 12 homens, irmãos, que foram tão bem cuidados, que quando ameaçavam ele de morte, disseram assim, nega. Eles disseram, pode matar, não nego. Ah, mas era Jesus. E é você. O que eu estou te dizendo, irmãos, é que Deus pode fazer um trabalho tão bom dentro da sua casa, por intermédio da sua vida, que vale a pena sacrificar alguma coisa. Eu não estou falando de sacrifícios mais no sentido de substituir o que Jesus falou, ou do que ele fez por nós. Eu estou dizendo sacrifícios de muitas vezes sair um pouco da zona de conforto e ministrar para pessoas. Até porque a maioria das vezes, irmãos, que pessoas vão ser abençoadas por nós, são em momentos que para a gente não seria tão confortável. Deixa eu te dizer, os maiores milagres que eu vi no meu ministério pessoal mesmo, nas coisas que a gente faz, foram em momentos que eu não queria ministrar. Estou sendo sincero demais? Espero que não. Cansado, queria ir para casa, queria dormir. Eu vou te dizer, tem milagres para acontecer na sua casa. Que talvez esses milagres estão propensos a acontecer em momentos que tudo que você queria era chegar em casa e ir dormir. Mas eu vou te dizer, meu irmão, tem um galardão para você aqui nessa terra. E tem um galardão para você no dia da prestação de contas. Eu fico imaginando o peso de eternidade, meu irmão. Eu sei que você, como homem, já sabe disso, você já provou disso em uma instância, em um momento. Mas o que Deus tem preparado para nós é muito melhor. Eu lembro de uma história. Eu vou começar a encerrar com essa história. Hoje, quem viu hoje de manhã sabe que eu encerro umas 5, 6 vezes, mas vai dar tudo certo. Eu lembro de um homem missionário, saiu da sua pátria, foi pregar o evangelho em um lugar distante, passou quase 10 anos lá, longe da esposa, dos filhos, e esse homem, depois de tanto tempo fora, recebe uma carta do pastor dele, dizendo, chegou o tempo de você voltar, volta para casa, seu trabalho aí já finalizou, você sofreu demais, você foi perseguido por pessoas, e eu vou te dizer, esse tipo de sofrimento a gente não tem como controlar mesmo. Perseguição vai continuar acontecendo, não é assim? A gente continua fazendo nosso trabalho do mesmo jeito. Mas esse homem venceu tantas coisas e agora se preparou para ir para casa. Fez as malinhas dele, a igreja estava pronta e agora ele estava indo para casa. E aí quando ele estava no navio, chegando perto da praia, ele vê uma enorme festa preparada naquela praia, né? E ele olha e assume que aquilo é para ele. E ele vê um palanque, ele vê um som, ele vê tudo aquilo montado, ele pensou, que coisa linda, os irmãos vieram me receber. Rapaz, tem tanta gente ali, que coisa boa. Os irmãos me amam, louvado seja Deus. Eu sou amado mesmo, que coisa boa. E ele começa a se preparar, aí pega a Bíblia, começa a pensar no sermão que ele ia pregar, né? Orar em línguas, aí, eita rapaz, eu vou falar sobre isso.
falar sobre amor, vou falar sobre fé, eu vou falar o quê? Começa a preparar aquela animação, aquela empolgação. E aí o capitão do navio divide aquele grupo de pessoas em 2 pilotões, né, em 2 grupos para descer. E quando o primeiro pilotão desce, aí os fogos estouram, a festa começa e ele nota que aquela festa não era para ele, era para um político que estava dentro daquele navio que ele estava também. E aí ele olha para ver quem tinha ido buscar ele, e ele não encontra nem o cachorro que ele tinha deixado em casa na época que ele foi embora, né? Nem um pastor, nem a esposa, nem os filhos, nem ninguém. E aí ele ficou um pouco frustrado. Você imagina a frustração desse homem? E aí ele disse: Senhor, como é que pode? Eu passo tantos anos fazendo a sua obra, tantos anos exaustivos mesmo, ensinando, pregando, e quando eu chego em casa, eu não tenho ninguém para me receber aqui. E Deus falou para aquele homem: quem disse que você chegou em casa? Quando você chegar em casa, vai ter uma festa preparada para te receber. Quando você chegar em casa, vão ter honrarias que você não consegue calcular. Talvez por causa de um sacrifício, irmãos. Talvez por causa de um ensinamento que você está pronto para dar para o seu filho, na hora que tudo que você queria era explodir de raiva e dar umas pancadas no guri e botar ele para ir dormir. Irmãos, eu vou te dizer, tem uma festa preparada para a sua chegada, no dia da prestação de contas. Às vezes a gente vê prestação de contas de uma forma ruim, porque a gente está acostumado a ligar pessoas que vão cobrar de nós algo que nós não podemos dar. Mas eu vou te dizer, meu irmão, a gente tem um privilégio de ter alguém para quem prestar contas, uma pessoa que está com tudo tão preparado para nós, que ele disse que até mesmo nesse lugar onde nós vamos prestar contas, vai ter ouro no chão para ser pisado. Ouro, aquilo que os homens matam e morrem para conquistar, ele vai botar no chão para ser pisado. Irmão, qual o galardão que ele tem preparado para a nossa vida na eternidade? Será que vale a pena ficar acordado um pouquinho mais? Será que não vale a pena começar a falar um pouco mais a palavra? Será que não vale a pena eu começar a exercer a autoridade que Deus colocou sobre mim para fazer? Será que não vale a pena tirar um pouquinho da minha esposa as responsabilidades que talvez eu esteja deixando sobre ela, mas que deveriam estar sobre mim, porque Deus me chamou para ser um guardião da minha casa? Irmãos, vale a pena demais para a sua vida. Vale a pena não só para a eternidade, mas para a vida de agora. E eu vou te dizer, irmãos, eu sei que tem milagres que estão à porta para acontecer na casa de pessoas. O que a gente precisa fazer? A gente só precisa dizer: Senhor, eu estou disponível. Eu gosto daquela construção onde Deus estava selecionando um grupo e Deus fala para Moisés: Moisés, chama homens de verdade. Oh, aleluia. Se Moisés estivesse vivo, ele tinha que vir para esse evento, para encontrar, né? Você está aqui hoje à noite. E eu declaro sobre sua vida: você vai cumprir o plano de Deus. Você vai ouvir da boca dele: servo bom e fiel. Você foi fiel em dias que talvez não estavam tão bons. Você foi fiel talvez quando a tempestade estava batendo contra a casa na qual você tinha feito aquela construção. Mas porque você não abriu mão, porque você permaneceu fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Eu tenho preparado para você restituição por tantos anos de serviço que você prestou lá na terra. Irmãos, é um galardão gigante na eternidade. Mas esse galardão gigante da eternidade, ele começa a lançar algumas ondas sobre a nossa vida presente. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu vou te dizer, irmãos, quando a gente começa a enxergar as coisas que Deus coloca na nossa mão como ministério ou como carreira, a gente começa a ficar um pouco mais seletivo onde nós vamos gastar o nosso foco. Eu queria te ajudar hoje à noite finalizando. Você pode ficar de pé já, só para ter certeza que eu vou finalizar mesmo. É uma promessa. Deus te vê como um guardião, como um protetor. Ele dotou você de capacidades, ele dotou você de talentos, ele te deixou cheio do Espírito Santo. Talvez algumas pessoas aqui, eu sei, você está percebendo como um desafio tão grande, é como se você sozinho tivesse que enfrentar uma multidão de problemas. Eu sei que tem homens aqui, eu sei pelo Espírito de Deus, você não precisa levantar a mão para concordar comigo não, que talvez você está se sentindo tão só dentro de casa, que você diz assim: Senhor, eu preciso arrumar uma companhia, mesmo tendo uma esposa e tendo filhos. O Espírito de Deus ouviu o seu clamor.
Deus escutou o seu gemido. E eu vou te dizer, ninguém te ama como Ele te ama mesmo. Ninguém te ama como Ele te ama. Hoje à noite, tem coisas que vão ser quebradas da sua vida. Tem coisas que vão ser relocadas. Tem coisas que vão ser implantadas de novo. Por uma mão que é mais forte do que a sua. Mas eu vou te dizer, irmãos, nesses momentos em que a gente acha que está sozinho contra um exército, eu gosto de algo que Davi disse. Davi disse: quando o Senhor ilumina a minha lâmpada, quando o Senhor acende a minha lâmpada, contigo eu desbarato exércitos, eu salto muralhas. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu posso ser só um. Mas quando o Espírito de Deus... Irmãos, você é um espírito, tem uma lâmpada, uma luz dentro de você. Ele disse, quando o Senhor ilumina essa lâmpada aqui, sozinho, eu salto muralhas, eu derroto exércitos, eu venço quem quer que se coloque contra mim. Talvez você está se sentindo sozinho, mas eu vou te dizer, hoje à noite a luz do favor de Deus vai acender coisas em você. E talvez sozinho mesmo, você vai começar a calar a boca desses gigantes. Talvez sozinho mesmo, você vai começar a confessar ordens sobre a sua casa. Talvez sozinho mesmo, o gigante da falta vai ser expulso completamente da sua vida por causa da obra do Espírito de Deus em você. Um homem natural tem limitações, irmãos, mas eu vou te dizer, quando o Espírito de Deus se move sobre você, não se trata mais da tua habilidade de produzir alguma coisa, é a sombra do Altíssimo que vai vir sobre você hoje à noite. Talvez vai envolver pessoas aqui e vai fazer com que você dê luz. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Parou esse tempo de solidão dentro de casa. Feche seus olhos. Oh, aleluia, a unção está aqui. A unção está aqui para trazer restauração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Talvez algumas pessoas, e tem algumas pessoas entre nós, você está vendo a sua própria esposa como sua inimiga. Mas o Espírito de Deus te diz hoje à noite, tem óculos que precisam ser mudados, lentes que vão ser mudadas, para que você comece a enxergar melhor a realidade de alguns fatos. Espírito de discernimento está vindo sobre você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Discernimento. 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 Deus vai te mostrar o que precisa de atenção e o que não precisa de atenção. Aleluia. Tem uma mão mais forte do que a sua. Eu tenho algumas direções aqui no meu coração, mas eu queria que antes de mais nada a gente levantasse a mão. O grupo de louvor pode subir. Eu queria que você consagrasse mesmo. Dissesse, Senhor, o que eu não sei me ensina. Senhor, o que eu não estou vendo me mostra. Tudo que ele precisa é dessa rendição. Ele não precisa do homem mais inteligente do Rio de Janeiro. Ele não precisa do homem mais rico do Rio de Janeiro. Ele não precisa do homem mais sábio do Rio de Janeiro. Ele pode tornar você tudo isso. Ele só precisa de um coração rendido. Aleluia. Aleluia. Rendemos ao Senhor a nossa vida nessa noite. Pai, nós queremos que o Senhor nos ensine o que nós precisamos saber. Nós queremos um dia, como Jesus, levantar nossas mãos e dizer, Pai, o ministério que o Senhor me confiou, eu os protegi, eu os guardei no Teu nome, eu ensinei a Sua palavra, eu fiz o que me cabia. Agora o que resta para mim é a recompensa, desde agora até a eternidade. Aleluia, aleluia. A honra, a glória, e o poder ao Rei Jesus.
Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Entrega para Ele toda a honra, a primazia, a glória, o domínio, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus só precisou de um homem para restaurar as muralhas de Jerusalém. Um homem cheio do Espírito, sabendo o que ele tinha, sabendo o que tinha sido chamado para fazer. Vou te dizer, a nota que eu tenho no meu espírito é de que é um tempo de restauração. Não importa o quanto o diabo trabalhou para quebrar, não importa o quanto situações bateram, meu irmão, eu vou te dizer, Deus vai restaurar em dias. Deus vai restaurar em dias aquilo que o diabo lutou com todas ele não destruiu a sua família porque ele não pode. Se ele pudesse, ele tinha feito. Mas a obra de Deus está começando hoje à noite, através das suas mãos, através da sua entrega, através da sua consagração. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você consegue só se manter um pouquinho nesse ambiente. O Senhor está enviando anjos mesmo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não, você não vai entrar na estatística errada, não. Você vai cumprir o plano de Deus. Sobre massa vragamos, frenar a malacanza para hidra.